Pode colocar. Olá, boa tarde. Estamos aqui entrando, né, no perfil DPU oficial. Quero cumprimentar a todas as pessoas que nos acompanham. Meu nome é Eliana Dani, eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho Mulheres da Defensoria Pública da União. Temos esse webinário Luta Política Feminina nas Cidades e Comunidades Tradicionais como uma oportunidade, nesse mês da mulher, de estarmos ouvindo lideranças femininas. Nessa oportunidade, cumprimento as nossas painelistas, nossas participantes. Agradeço pela abertura de agenda. A gente sabe que esse mês de março é um mês que exige, né, toda uma orquestra, né, para compor as participações. Quero apresentar cada uma de vocês, a nossa querida Vera Verônica, que é cantora de rap, artista negra, pioneira do rap no Distrito Federal desde 1992, defensora incessante de direitos humanos, de equidade de gênero, igualdade racial e do combate à homo-trans-lesbofobia. Vera faz da palavra cantada um instrumento de conscientização e luta pela juventude periférica. É mulher negra que soma 34 anos na carreira da cultura hip-hop, engajada no trabalho comunitário e atuante em cultura hip-hop em escolas com educadores. Representa a Frente Nacional das Mulheres do Hip-Hop do Distrito Federal. Também temos a Rosiane Santos, Rose, quilombola calunga, doutoranda em Antropologia Social na Universidade de Brasília, mestre em Turismo pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, pesquisadora vinculada no grupo Sociabilidades, Diferenças e Desigualdades, GSDD da UNB, atua em questões relacionadas a conflitos socioambientais, turismo e relações etnorraciais em territórios quilombolas, colaboradora da Associação do Quilombo Calunga. Também a nossa liderança, Jaqueline Aranduá, do Aranduá, do povo Kaiowá, não sei se é, e Guarani, do estado do Mato Grosso do Sul, mulher terra, cofundadora e coordenadora de promoção dos direitos das mulheres e meninas indígenas da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, cientista social, atua na defesa dos direitos territoriais e na luta contra a violência contra meninas e mulheres indígenas. Ainda teremos painelista Érica Souza, coordenadora geral de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos. Então, quero agradecer a participação de cada uma, quero agradecer também a cada uma das mulheres que integram o GT Mulheres. Eu sou da região Centro-Oeste, mas temos também as colegas Patrícia Chaves, da região Sul, Nara Revich, da região Sudeste, Meline Pompeu, da região Nordeste, e Raquel Moura, da região Norte. E quero agradecer também, em especial, as servidoras do nosso grupo GT Mulheres, em especial a Dandara Bassan, a Juliana de Oliveira e a Letícia Santana. Sem elas, nosso evento não seria possível de acontecer. O nosso webinário consistirá na exposição de cada uma das painelistas, entre 15 e 20 minutos, e, ao final, nós abriremos a oportunidade de perguntas dos participantes. Farei a chamada por ordem alfabética, né, para a exposição. Então, quero chamar Jaqueline, né, a palavra é sua. Obrigada. Sou eu, Neliana. Bem, boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Me ouvem, né? Boa tarde, pessoal. Agradecer imensamente a DPU por esse espaço, por esse debate tão importante, nesse mês tão importante de visibilidade da luta global das mulheres e meninas do mundo todo. É muito fundamental que esses espaços eles estejam cada vez mais, tanto nas telas, tanto de forma presencial, mas que o direito das mulheres e meninas como um todo seja debatido
de uma forma cada vez mais ampliada, ainda mais neste momento que nós estamos enfrentando, que é uma emergência global já decretada pelas Nações Unidas, que é essas violações contra os corpos das mulheres, contra a vida das mães, das filhas, das tias, né, das nossas vidas e também das crianças, né? Bem, já foi apresentada, meu nome indígena é Cunharandurá, né? Eu sou do povo Guarani Kaiowá e hoje vou falar especificamente da nossa atuação como mulheres indígenas, tanto no cenário nacional, também no cenário internacional, né? Agradecer imensamente a Liana pela mediação, cumprimentar a todas as companheiras que estão aqui presentes com a gente, cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo, compartilha a nossa live, chame suas redes, seus coletivos, para que venham nos ouvir. Bem, vamos lá. Eu vou aqui estar trazendo um pouquinho, né, de forma bem geral, como tem sido a nossa caminhada no âmbito dos 7 biomas. Pode passar, Liana, por gentileza. Bem, a Amiga, para quem não conhece a Amiga, né, a Amiga é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que nasce em 2021, em plena pandemia, né, pessoal, que ceifou aí a vida de muitas mulheres e meninas, de muitas pessoas no Brasil e no mundo, né? E a Amiga, ela nasce desse espaço do território para o mundo com esse objetivo de ecoar, dar visibilidade, né, à luta das mulheres e meninas indígenas do Brasil. Quando nós iniciamos a nossa primeira marcha, ela aconteceu lá em 2019, dentro do espaço do acampamento Terra Livre, né, o acampamento Terra Livre que vai iniciar agora também no mês de abril, que é o mês dos povos indígenas, o Abril Indígena, né? Então, a Amiga, a Articulação Nacional de Mulheres, ela nasce desse espaço e desse espaço de invisibilidade da luta das mulheres e meninas indígenas, e ela vem ali, agora dia 8 de março, completou 5 anos, né, desde a sua fundação, fundada aí por mulheres de diversos territórios, mulheres que já têm uma histórica luta, né, mas agradecer também, a gente sempre agradece aos nossos ancestrais, a todos que caminham com a gente, a todas as mulheres que nos antecederam para que nós estivéssemos aqui continuando essa luta, né? Pode passar, Liana. Bem, aqui um pouquinho, né? Compartilhar com vocês para que vocês entendam um pouquinho como nós nos organizamos, né, no âmbito do Brasil. A nossa articulação ela é composta pelas mulheres raízes, as mulheres terras e as mulheres sementes. Então, são as mulheres articuladoras tanto nos territórios, tanto nos espaços da cidade, e também as mulheres que estão ali cotidianamente dentro desse espaço nacional e internacional, né, que são as Mulheres Terras cofundadora. Próximo. E trazer aqui para vocês essa importância, né, dessa articulação nacional das mulheres indígenas, que são as nossas construções, o nosso advocacy enquanto mulheres indígenas, dentro desse espaço que não é o espaço construído por nós, não é um espaço para nós, porque a gente sabe que todo esse espaço que é construído hoje, o Congresso como um todo, é muito difícil se as mulheres conseguirem chegar nesse local, né? Mas a Amiga, ela constrói aí uma luta tão bonita que aconteceu, né? A nossa primeira marcha em 2019, a nossa segunda marcha em 2021, a nossa terceira marcha em 2023 e a nossa quarta marcha em 2025, né? A nossa última marcha que trouxe como tema nosso corpo, nosso território, somos as guardiãs do planeta pela cura da Terra. E a gente traz esse debate da justiça climática, né? Esse debate das violações aos nossos corpos, territórios, esse debate da representatividade da mulher indígena em todos os espaços, né? Então, assim, e a nossa marcha, ela tem provocado e ela tem trazido resultados positivos e, ao mesmo tempo, ali, ela mexe em toda essa estrutura colonial enraizada, né? Porque o Brasil, ele nasce ali a partir do estupro de mulheres indígenas e mulheres negras. Então, é importante trazer esse debate, né? Da onde que a gente vem, para onde a gente gostaria de ir, né?
Então, assim, a partir das nossas marchas e a partir de várias atividades, a amiga ela vem seguindo nesse caminho ali, buscando, né, os direitos das mulheres e meninas indígenas dos 7 biomas brasileiros. É importante dizer, pessoal, que tem o 7º bioma brasileiro, ele é muito pouco assim ouvido, pouco se fala sobre o 7º bioma brasileiro, mas ele é o bioma costeiro marinho, reconhecido ali, já reconhecido há muito tempo pelos povos indígenas, mas reconhecido pelo IBGE a partir de 2019. Então, é importante a gente ter aí essa informação que nós temos um sétimo bioma brasileiro, que é o bioma costeiro marinho, que pega ali o litoral do Rio Grande do Sul e segue rumo Amapá, né? Então, assim, é onde estão os povos indígenas, onde estão vários outros povos, né? Que dependem aí desse bioma também, que também estão em luta, principalmente no âmbito da justiça climática. Pode passar. E aqui, de forma rápida, né, trazendo para vocês nós conseguimos, Liana, assim, com muita luta, né, e graças também a essa nossa caminhada dentro da política, né, esse é um espaço que não foi construído para nós, como eu disse, mas nós lutamos e conquistamos esse espaço, né, hoje nós temos Sônia Guajajara como ministra dos povos indígenas, Célia Chacriabá como deputada federal. Antes de Célia vem Joênia, né, como deputada também. E é um espaço muito pouco acessado. A gente tem uma representação muito abaixo da média, né, dentro do Congresso. Mas mesmo com essa representação baixa, a gente sabe que o Congresso ele tem somente 17% de mulheres indígenas, né, um número muito baixo para o que se considera de número de eleitores no Brasil, onde a maioria são mulheres, né? Então, esse é um número a ser, é um desafio, né, para essa próxima eleição, né? Mas, a partir disso, com esses parceiros, com essas parceiras, nós também construímos, né, a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, junto com o Ministério das Mulheres, e vários parceiros e várias parceiras, e nós conseguimos, pela primeira vez, realizar ali 7 etapas regionais, onde foram a escuta nos territórios, e a primeira conferência ali que aconteceu em Brasília, em 2025, e nós conseguimos consolidar de forma ali na força dos nossos ancestrais, do rezo, da força da mulher indígena, né? Nós conseguimos encaminhar 50 propostas ao Estado brasileiro a partir de 5 eixos, né? Pode passar, por gentileza. Esses são os eixos, pessoal, que a gente trabalhou, né, na nossa conferência, e todo o nosso debate ele sempre está em torno do direito, gestão territorial, emergência climática, política pública, violência de gênero, saúde integral, educação intercultural, autonomia econômica, participação política. Então, são os temas ali que, a partir disso, foram construídas essas propostas. Pode passar. E é importante também dizer que essa nossa incidência, tanto no âmbito nacional, tanto no âmbito internacional, ela tem sido ali uma incidência tão necessária, né? Muitas pessoas criticam, né, que não vão para o espaço da COP, que não vão ser ouvidas. A gente também não, né? Nós não somos ouvidas como a gente gostaria, né? Mas a nossa presença ela sempre foi invisível nesse espaço, mas a gente ocupou a COP que aconteceu no Brasil, nós sempre estivemos presentes nas outras edições da COP, mas a COP no Brasil ela aconteceu de uma forma histórica, nós conseguimos ali com vários parceiros e parceiras levar mais de 500 mulheres indígenas, né? E com vários apoios também de vários parceiros, um total, uma delegação de mais de 5.000 indígenas participaram, né, dessa construção ali da COP no Brasil, onde pela primeira vez, Liana, a gente consegue entrar dentro desse debate, né, do debate que foi tão necessária a nossa presença, de colocar, por exemplo, a palavra mulheres indígenas dentro do plano de ação do clima, né, que é tão difícil colocar uma palavra, que é a palavra indígena, e a gente conseguiu ali
através da nossa incidência, né, colocar vários espaços, vários debates, né, e conseguimos ali avançar. Mesmo que os acordos internacionais, eles têm todos esses desafios e todo esse cenário que está acontecendo de violações, essa guerra que está acontecendo, né, o não cumprimento desses acordos internacionais, mesmo assim, a nossa participação dentro do espaço da COP é fundamental. Pode passar, por gentileza. E aqui, é importante dizer que nós estivemos ali presente dentro da construção de vários planos também, vários fundos ali de financiamento climáticos, né? Porque o território para nós, a floresta, o rio são a nossa sobrevivência, né? Ao contrário dos povos que vivem na cidade, né? Que têm se adaptado ali como diz os nossos avós, né? Que constrói ali as suas casas em cima do cimento, das pedras, enfim. Esse não é ainda o cotidiano dos povos indígenas que gostariam ali de ter os seus territórios demarcados, né? Então, a gente sempre ali buscando o meio também incidindo para que as nossas vozes, o nosso corpo, a nossa fala esteja presente dentro de todo esse debate da justiça climática. Próximo. E aqui é importante, né, pessoal, trazer dentro desse debate internacional, né, esse compromisso, né, que foi a partir da COP também, a partir da incidência das mulheres, a partir ali da pressão que os povos indígenas fez também no Brasil, né, teve a demarcação de terras indígenas, foram anunciadas várias propostas positivas, né, para os povos indígenas e destacando aqui especificamente, né, duas pautas muito importantes aqui que dialogam com o gênero, que é muito importante que a gente compreenda a importância das mulheres nesse espaço, que são ali os legados que a gente deixa e ao mesmo tempo a gente está construindo ali até pelo menos 2034. Pode passar, por gentileza. E aí, feito todo esse resumo geral, né, dessa nossa caminhada, desse nosso advocacy como mulheres indígenas, falar especificamente agora desse debate do nosso corpo território violado. E por que nós falamos corpo território violado, né? Porque o nosso corpo ele está intrinsecamente conectado à terra e a terra ao nosso corpo, né? E a nosso corpo aos rios e os rios ao nosso corpo, o nosso corpo à floresta, a floresta ao nosso corpo, né? Então, por isso nós nomeamos de corpo territórios, né? E vamos aqui estar passando sobre o corpo território violado. Próximo, Liana. E aqui quero compartilhar com vocês rapidamente o nosso levantamento, né? Nós estamos trabalhando no mapa da violência, o primeiro documento ali construído no âmbito do Brasil, um documento ali que ouviu mulheres indígenas no âmbito dos 7 biomas, mais de 246 organizações de mulheres indígenas fazem parte desse mapa da violência, né? Onde a gente caminhou por vários territórios, fizemos vários processos de escuta na construção do mapa da violência, que tem previsão agora de lançamento para o segundo semestre, né? É um relatório muito importante, um material ali muito importante, construído pela Amiga, né? E é um material ali com dados, infelizmente, a maioria dos dados são dados subnotificados, né? Onde as parentas trouxeram para a gente, são muitos os tipos de violações contra mulheres e meninas indígenas, e em sua grande maioria ali, as violências que vêm ali acontecendo especificamente no âmbito da violência doméstica, né, as invasões dos territórios, e uma violência muito alta contra crianças, né? Então, isso tudo a gente está trabalhando nessa consolidação do mapa da violência. Pode passar, por gentileza. E é importante, né, que todas e todas que estão nos assistindo, né, que tenham essa ciência, que a amiga ela vai ali ter lançar esse material importante, que é o mapa da violência, né, trazendo ali todo esse contexto de violações contra mulheres e meninas indígenas e também
nós vamos ali trazer propostas e recomendações ao Estado brasileiro, né? Um plano de ação ali construído pelas mulheres indígenas também dentro desse debate, mais na área jurídica, né, das políticas públicas para as mulheres. Pode passar. E aqui é importante dizer que, bom, os próprios dados do IBGE apontam isso e a gente também aponta isso aqui na nossa live, pessoal. Hoje as mulheres indígenas, elas não estão somente nos territórios, né? As mulheres indígenas, as meninas, os povos indígenas têm migrado bastante para a cidade, né? Uma das causas são as invasões dos territórios, uma das causas são as questões climáticas nos territórios, outros migrando em busca de trabalho, né, em busca de estudo, mas de fato a gente tem um número muito grande, segundo os dados do IBGE, né, de pessoas indígenas no espaço urbano. Então, dentro desse nosso debate também, nós falamos com mulheres ali que estão tanto em contexto urbano, tanto em contexto de território, né? Tanto os indígenas também que se definem como LGBTQIAPN+, eu não sei se já mudou a sigla, né? Que sempre está mudando, mas essa é a nossa última atualização. Mas também tem as mulheres transfronteiriças, que são as mulheres indígenas vivendo no Brasil, que vêm de vários países da América Latina, estão vivendo no Brasil ali já há muito tempo, elas acabam tendo as suas crianças, né, nascem no Brasil, mas elas têm ali vivido, principalmente na região de Brasília, de São Paulo, de Belo Horizonte, num contexto ali, no espaço urbano de muita violência. Então, são poucas os cuidados ali, os acolhimentos a essas mulheres também. Pode passar. E aqui vocês encontram, né, o mapa das mulheres indígenas, que foi organizado pelo Instituto Socioambiental, em parceria com o ISA. Essas 241 organizações de mulheres indígenas que foram mapeadas, né? Claro, tem muito mais que isso. Nos últimos anos vem crescendo, felizmente, o número de mulheres indígenas a partir de associações, coletivos e vários outros, né? Então, aqui, até 2025, nós mapeamos 241 organizações de mulheres indígenas. Esse mapa está disponível no site da Amiga, no site do ISA, e vocês podem estar acessando também onde estão essas organizações ali espalhadas pelo Brasil. Pode passar. E aqui, dentro do cenário internacional, nós sempre estamos atuando também. Nós conseguimos, Liana, lá em 2022, incidir dentro do espaço da CIDOL, que é ali o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, né? Nós conseguimos ali, depois de um debate muito importante referente às mulheres indígenas, conseguir ali dentro da CIDOL a recomendação geral número 39, que traz ali, que é o parágrafo específico sobre mulheres e meninas indígenas dentro desse direito internacional. Então, a gente tem usado isso como a nossa base, a gente tem levado a pauta da CIDAL também para os territórios nessa fase de implementação, e isso tem sido uma ferramenta também das nossas cobranças enquanto sociedade civil dentro desse debate do direito internacional. Deixa eu passar. E aqui estivemos recentemente, né, aconteceu agora, encerrou no dia 18, né, a CSW 70, que é a 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, um encontro que acontece ali no espaço, na sede das Nações Unidas em Nova York, e é um espaço ali específico onde acontece essa conferência intergovernamental, onde a pauta específica ali é da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, né? E é ali que é debatido ali de várias partes, de várias formas ali, de forma global, né? Todas essas pautas, todas essas atividades, inclusive que a gente tem realizado no Brasil. O mundo todo se concentra ali. Não teve um resultado, assim, a avaliação que nós temos da CSW, ela não foi muito positiva, porque vocês estão acompanhando a guerra, os Estados Unidos sai, né? É sempre contra o direito ali a partir das Nações Unidas e vários outros países também junto,
mas o Brasil, né, tem feito esse compromisso, né, com as mulheres indígenas. Então, assim, é importante que vocês acessem o documento da CSW 70, né? Ela divide, né, a nossa opinião, divide a nossa luta e a nossa presença nesse espaço é cada vez mais fundamental, né? Pode passar. E aqui, respondendo um pouquinho mais, né, sobre a nossa live, né, o que nós recomendamos aqui dentro desse debate jurídico, como que essas leis elas devem ali abordar aos nossos corpos território como mulheres e meninas indígenas, né? A gente tem feito esse debate a partir da abordagem interseccional, abordagem intercultural. Nós temos atualmente no Brasil uma legislação que é organizada por não indígenas, para não indígenas, e não funciona nem para os não indígenas. Imagina para os povos originários que têm sua especificidade, tanto no seu território, sua especificidade de língua, né? E a Lei Maria da Penha, que é a nossa maior referência internacional no combate à violência doméstica, na fase da sua implementação, ela tem ali os desafios muito grandes ali com as mulheres e meninas, né, indígenas. Então, assim, a Lei Maria da Penha, a gente tem também estado nesse debate, né, trabalhando com vários parceiros e parceiras, estamos trabalhando um material que vai sair pela Amiga no ano de 2027, que é a Lei Maria da Penha comentada, né, pelas mulheres indígenas. Então, é um documento importante também, pode passar, por gentileza. E aqui, pessoal, a trazer para vocês um pouquinho dos resultados que nós tivemos dentro dessa nossa caminhada, né? Nós conseguimos, inclusive, aprovar essa proposta na Conferência Nacional de Mulheres Indígenas, que é a Casa das Mulheres Indígenas, né? Um espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência, mas ela acabou que não conseguiu, porque assim, desde o início desse governo, tem essa promessa ali da realização de pelo menos 6 espaços físicos da Casa da Mulher Indígena, que ela vai ali a partir do modelo da Casa da Mulher Brasileira, né? Mas nós não tivemos ali o avanço de nenhum espaço físico, mas ela é uma proposta que foi aprovada na nossa conferência, ela é uma proposta que a Amiga segue defendendo, né? O Ministério das Mulheres tem trabalhado nessa proposta, a gente espera que ela avance de fato, né? Que a gente tenha esses espaços para um início ali diferenciado no acolhimento das mulheres vítimas de violência. E também quero deixar aqui para vocês acessarem o projeto de autoria da deputada Célia Chacriabá, que agora está no Senado, né? Que é a Lei 4381 de 2023, né? Que tem essa proposta ali desse atendimento diferenciado às mulheres indígenas dentro das delegacias, dentro das defensorias, Ministério Público e outros, né? Pode passar. E aqui também deixar aqui para vocês que esse ano de 2026, a Amiga também está trabalhando junto com o Ministério dos Povos Indígenas e vários outros parceiros juntos na política nacional para as mulheres e meninas indígenas, que está ali sendo construída especificamente pelo Ministério dos Povos Indígenas, no âmbito da SEARTE, ali pela nossa secretária Giovana Mandolão Macuxi, né? Então, a importância ali dessa política nacional que vai ser lançada agora, né, esse ano, né? E também o primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres e Meninas. Acho que dei uma repetida aqui, tá? E também, pessoal, deixar aqui para vocês que o PL 1020, né, de 2023, que acabou de ser aprovado, né, em unanimidade, que reconhece ali o dia 5 de setembro como Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra Mulheres e Meninos Indígenas, um projeto de autoria da nossa deputada Célia Chacriabá, e mais uma vez aqui repetir, né, a importância de ter mulheres indígenas lutando por nós, mas não somente, né, parlamentares ali que olhem para as nossas vozes e que acatem as nossas pautas e recomendações para que a gente tenha um avanço ali nesse enfrentamento à violência como um todo, né? E finalizando, pessoal, pode passar, Liana.
E finalizando, dizer que os impactos das mudanças climáticas, né, são sentidos por nós mulheres indígenas todos os dias e tem sido cada vez mais devastador, né? Essa consciência das mudanças climáticas, ela não tem sido como deveria. Então, nós estamos vendo os rios secar, né? Nós vamos enfrentar agora, estamos enfrentando, na verdade, o maior calor que está acontecendo no Brasil como um todo, e as emergências climáticas têm sido ali recorrente e trazendo várias consequências, e isso é um dos impactos muito violentos também para os povos indígenas, para as mulheres, para as meninas indígenas, porque ainda pouco se discute em adaptações climáticas, né? Mas o que acontece em vários territórios são povos migrando, né? São povos ali. A gente já está vivendo, Liana, em alguns biomas, o processo de desertificação, né? Por exemplo, o bioma Pampa, né? Então, como a gente convive com isso? Então, essa é uma das maiores violações. É importante deixar registrado aqui o impacto ao corpo território das mulheres e meninas indígenas são severos, né? E por último, aqui, penúltimo, na verdade, trazer aqui sempre a memória das que nos antecederam, né? Aqui são mulheres que já ancestralizaram, mulheres que somaram na luta, que fizeram ali uma grande luta, grandes vozes de mulheres indígenas, né? E a gente sempre tem defendido pela amiga, pela que nos antecederam, por nós e pelas que virão, né? Então segue a nossa luta e deixar aqui para vocês, por último, o nosso QR Code também, que vocês sigam o nosso site, o nosso Instagram, apoie, siga, compartilhe a luta das mulheres indígenas, a luta de todas as mulheres aqui nessa telinha, né? A nossa luta cotidiana, ela importa, né, pessoal? Então, nós estamos encerrando o março aqui, o março das originárias. Hoje é a última live também pela amiga, com o debate da bancada do COCAR, as mulheres indígenas na política, né? Então, assim, são vozes ali, são formas e lutas de mulheres indígenas que seguem cotidianamente lutando. E, infelizmente, não temos esse tempo de descansar, né, Liana? Então, seguimos em luta. Agradecer mais uma vez por esse espaço. Muito obrigada. Jaqueline, nós que agradecemos pelo compartilhamento de toda essa. Doutora, acho que ficou sem áudio. Ainda sem áudio. Tá bom? Acho que imagino que a doutora saindo e voltando, a coisa funcione. Mas, enfim, e aí eu tomo a palavra aqui, né, porque eu estou de suporte, e aí eu vou, né, prestar esse apoio técnico, inclusive na ausência. Será que agora vai? Certinho? Voltei? Foi, senão eu já Gente. ia fazer agradecimento, passar a Não. palavra e tudo mais. Eu quero registrar o nosso agradecimento, Jaqueline, pelo teu compartilhamento de toda essa luta à frente da liderança indígena. É perceptível a força da mulher nessa pauta, nos trazendo reflexões de toda a sorte, em especial da crise climática e o desdobramento, né, na violência, né, contra a mulher e contra as meninas indígenas. Muito obrigada. Quero cumprimentar a nossa painelista Érica Souza, que chegou, né? Bem-vinda. E já passar a palavra a nossa painelista, Rosiane dos Santos, quilombola Calunga, doutoranda em antropologia da Universidade de Brasília, que vem trazer aí também reflexões das políticas públicas voltadas, né, nesse recorte. Com você, Rose. Boa tarde a todas. Agradeço esse convite no DPU em nome da doutora Liana e também saúdo todas as outras panelistas e também agradeço a Jaqueline por essa apresentação que nos dá cada vez mais energia para continuar, né? Então, eu não fiz uma apresentação, então nesse momento é muito mesmo uma conversa e escutando muito a voz do coração,
porque às vezes é necessário a gente falar a partir do que a gente sente, né? Também, mas mostrando o que está acontecendo, como que esse processo todo está existindo e resistindo o tempo todo. Então, assim, quando a doutora Liana fez o convite, eu fico pensando toda vez quando chega um convite, esse convite sempre tem um tema, né? Então, sempre é um grande desafio que é importante para a gente refletir o que dizer, como dizer, né? Para outras pessoas que vão estar nos escutando. E aí, eu gosto de falar que eu tenho uma trajetória que transita entre os contextos cidade e o quilombo Calunga, da onde que eu venho, né? Porque nem sempre foi assim. Quando a gente vinha para a cidade, nem sempre a gente vinha para estudar. A gente vinha para trabalhar em outros lugares, né? E especificamente como empregada doméstica e que sofria vários outros contextos. Então, devido a várias lutas de outras pessoas que antecederam da gente, a minha geração hoje vem para a cidade para estudar. Então, nesse processo de refletir sobre os corpos femininos negros e especificamente os corpos quilombolas, e aí eu sempre vou falar corpos femininos negros e quilombola, porque eu ocupo esse lugar tanto como uma mulher preta e quilombola, então compreendo que nossas lutas elas não são isoladas, né? Que têm suas diferenças, mas uma confluência que elas entrelaçam e fortalecem, e, sobretudo, carregam um caráter de urgência, né? Que todas as pautas, que tudo que a gente precisa de tudo assim para ontem, que são lutas que não pode esperar. Então, nem todo mundo sabe onde que está o Quilombo Calunga, como a gente está transmitindo aí no YouTube, né? Então, o Quilombo Calunga, ele está localizado no estado de Goiás, ele está no município de Monte Alegre, Cavalcante, Teresina de Goiás. E se a gente pensar em uma extensão maior, ele também está no estado do Tocantins, no Calunga do Mimoso. Mas devido a separações políticas, acaba separando esse território. A gente vê o rio como um elo de conexão, só porque, devido a alguns estudos, esse rio foi visto como um elo de separação. Mas a gente sempre sabe que do outro lado a gente também tem familiares que é do Calunga do Mimoso. Então, a gente vai focar aqui especificamente do Calunga do estado de Goiás. Então, o território ele é composto por 39 comunidades, e essas 39 comunidades com a extensão territorial de 261.999 hectares. Então, é um território extenso que precisa de muitas políticas públicas e que, nesse processo, o território ele é um território titulado parcialmente. Talvez agora a gente conseguiu nesse processo de titulação seus 45% por aí. Mas quando eu falo muito de território, e que aí também a Jaqueline traz muito na fala dela, a gente não está falando só muito desse espaço geográfico, né? Estamos falando de memória, ancestralidade, pertencimento, de resistência da vida pulsante que existe ali dentro do território. Então, essa luta pelo direito de permanência do território, ela, desde o início, teve muito protagonismo das mulheres. E a partir de agora eu vou falar da mulherzada, porque as minhas mais velhas, quando tem muitas mulheres, elas sempre falam mulherzada. Então, assim, e essa mulherzada, como Yaya Procópia, que quem nunca escutou, todo mundo que sabe sobre um pouco sobre o território, sempre escuta muito nesse nome dessa potência dessa mulher que ela é. E também nesse processo ela teve outra pessoa que ajudou muito, a Santina, que a Santina, ela se ancestralizou faz alguns tempos. Então, ela desempenharam papéis fundamentais nessa mobilização, nessa articulação, junto com homens e mulheres também, nessa construção desse processo de resistência do território para o território ser o território que é conhecido hoje. E também eu gosto de lembrar que nós temos a Associação do Quilombo Calunga, que ela foi fundada em 1999, e que a sua primeira presidência foi uma mulher,
E essa mulher foi a Deuselina, que esteve à frente de vários processos onde tudo era, hoje ainda é difícil, mas na época que ela estava à frente era muito difícil também esse processo ligado às políticas territoriais, essas conquistas que a gente vem adquirindo. Então, para nós, a política, ela não, assim, se restringe apenas ao espaço institucional, de fato. Ela se manifesta no nosso cotidiano, nas relações com o território, no cuidado com o corpo, na preservação dos saberes, na natureza. E, assim, existe uma ausência no território, né? Que antes a gente estava até conversando sobre o território, e essa ausência de acesso adequado, né? Que seria o quê? Transporte, por exemplo. O território é muito extenso, então tem localidade no território que a gente precisa de veículo 4x4. Quando a gente fala dos rios, tem momento no período de chuva que os rios estão muito cheios, então a gente precisa de canoa, a gente precisa nos locomover dentro do território. Também quando a gente fala do saneamento básico, da energia que também não chega no território, da educação, que existe um processo muito para a gente cada vez mais incluir a educação quilombola dentro da escola, que existe um armadilho o tempo todo de tirar essa educação que vem enraizada dos nossos mais velhos, que são passados de geração em geração, e a saúde, né? E assim, existe digamos, um acordo de desvalorização dos conhecimentos tradicionais e violências silenciosas, que acaba atravessando essas vidas dessas mulheres, de nós mulheres quilombolas Calunga, e que afeta também, de certo modo, todas as mulheres em vários outros contextos também, né? E que, por um lado, essas resistências são construídas por nós, mulheres, e também constituídas práticas políticas. Um exemplo que posso trazer é o partejar. Não sei se todo mundo sabe o que é o partejar, né? Mas, assim, o partejar é o ato de dar luz às parteiras, que as parteiras, elas não são apenas responsáveis para a realização dos partos, elas são guardiões de um conhecimento ancestral que é transmitido de gerações e gerações. Por exemplo, eu fui nascida a partir de um parto natural dentro do Quilombo Calunga, que detém saberes sobre o uso de plantas medicinais, cuidado com o corpo, práticas que envolvem dimensões físicas, emocionais e espirituais também. São experiências marcadas por esse acolhimento e respeito e pela humanização. Mas aí o que eu trago aqui para a gente pensar também é que, assim, a gente tem políticas públicas ligadas à saúde, esse contexto todo, e que são boas, mas que podemos melhorar cada vez mais. Que a gente escuta qual mulher negra, quilombola, entre outras, não, algum momento, em um ambiente hospitalar, não sofreu algum tipo de negligência, né? Violências, a ausência de escuta, em que possamos falar do que a gente está sentindo e como é esse fato de dar a luz. Então, assim, hoje, se chegar para algumas pessoas mais velhas no território, ou talvez até a minha geração, se perguntar se faz parto, muitos vão falar que não. E assim, por que vão falar que não? Porque foram proibidas. E aí também tem nesse processo de que foram proibidas e hoje tem medo devido à criminalização, penalmente, de fazer um parto dentro. E assim, mas a gente existe outras políticas, tem a doula, tem isso, mas esse conhecimento dentro do território, o que aconteceu primeiro? Ele foi marginalizado, foi criminalizado e depois ele foi valorizado. Mas assim, se você pergunta às mais velhas, existe esse medo de continuar devido a essas outras políticas, devido a esses outros processos que foram acontecendo dentro do território. Então, assim, hoje, uma mulher quilombola Calunga, para dar luz, ela tem que ir para cidades vizinhas. E, assim, é uma preocupação porque a gente não está nascendo mais pessoas cavalcantenses, a gente está nascendo em outros lugares. Então, assim, não tem essa questão de conseguir fazer um parto dentro
do próprio município, ou então dar uma assistência para essas parteiras poder ajudar, poder melhorar essa forma de dar parto dentro do próprio território. Então, eu trago muito isso para a gente pensar nessa questão de que as políticas públicas da saúde temos, mas tem questões que não foram dialogadas e tem um conhecimento aí que é muito orgânico, que é muito ancestral, que de alguma forma está sendo muito apagada e surgindo outras profissões. Então, é esse contexto que eu falei, né? Que desvaloriza e, no mesmo tempo, é valorizado. Mas para também não ficar só falando desses processos, dessas coisas que nos atravessam muito, nós, Mulherzada, temos construído espaços próprios também de articulação, de escuta, de fortalecimento, dessa coletividade. A gente tem como, por exemplo, uma liderança, Marta Calunga, que tem um espaço da Casa de Memória Mulher Calunga, que ela faz Cine Mãe Lió, que vai trazendo vários outros contextos, que tem uma biblioteca quilombola Calunga, então vai tendo esses momentos de debates também. E pela associação, pela Kika, nós criamos um espaço, um coletivo de mulheres quilombola Calunga também, no ano passado, para promover esse encontro, esse acolhimento, essa construção estratégica de nossas próprias realidades, né? Entendendo que é necessário a gente conversar entre a gente e entendendo também que o nosso território é muito extenso. Então, como que a gente vai nos acolher, nos escutar, entender esse processo todo que perpassa a gente. Também existe uma ampliação de nós, mulheres Calunga, Mulherzada Calunga, em diferentes espaços sociais, institucionais, atuando como professoras. Então, assim, esse espaço de professoras, tanto no ensino fundamental, ensino médio, vem devido a várias políticas públicas existentes. Temos vereadoras quilombolas Calunga, servidoras públicas, secretária de turismo, secretária de educação, psicóloga, temos advogada, jornalista, e no ano de, se não foi engano meu, no ano de 2022, foi 2022, a gente teve a primeira candidata a deputada estadual quilombola Calunga, que foi a Lucilene Calunga, né? Então, foi a primeira tentativa de uma pessoa, uma mulher quilombola Calunga, a tentar entrar nesse espaço. E aí eu lembro que ela teve 10 mil votos, ficou como suplente e não conseguiu adentrar nesse espaço. E que isso daí também é um momento de esse espaço de poder é de suma importância, né? A gente ocupar para também conseguir ecoar essa política conforme a gente acredita, conforme a gente vê, né? Porque não é uma questão isolada, que isso sempre está envolvido território, esse corpo territorializado. Então, nesse processo também sempre estar com a gente, sempre as mais velhas, né? Sendo essa parte de afronte, de estar sempre à frente, mas também esse papel de ser a guardião do conhecimento, de estar nos orientando as mulheres, as crianças, as meninas, nesse processo todo de continuação dessa luta. Então, existe aí uma estratégia ancestral de não ocupar todos os espaços, mas de estar em lugares estratégicos e também o fato de estar dentro do território também como espaço estratégico. E também agora eu trago assim, um momento para a gente refletir bastante, é que é necessário reconhecer que esse modelo político vigente nem sempre completa essas especificidades, essas diferenças que nós temos, porque quando a gente fala de quilombos,
Nós temos aproximadamente, conforme o IBGE, 6.000 quilombos no Brasil, aproximadamente. Esses 6.000 quilombos, a gente tem essa interligação, a gente tem essa semelhança, mas devido biomas, devido vários outros processos, a gente tem essas diferenças. Então, assim, entre nós quilombos tem diferença, entre a questão de mulheres, somos um corpos diversos, né? Então, existem muitas diferenças entre a gente. E aí, quando falamos nesse contexto, falamos de política, estamos refletindo muito a ações que funcionam de forma isolada. Não sei se vocês me entendem, mas sempre quando a gente fala, a gente vê muito de forma isolada. E cada uma focada apenas em um aspecto físico de vida das pessoas. Como isso, esses indivíduos, e aqui que a gente está trazendo esses indivíduos, mulheres, acaba sendo visto de maneira fragmentada e não como um todo, que precisa de um cuidado integral. Que embora exista, eu sei que existe essa tentativa de integrar essas políticas e promover um diálogo entre elas, mas é bastante difícil. E essa dificuldade acontece porque a forma de pensar, de orientar esse modelo, ou seja, é um paradigma que já nasce equivocado, que está errado. Então, assim, vou me colocar, eu, como mulher quilombola calunga, o que eu preciso? E, assim, eu preciso de tudo. E entre esse tudo, a gente fala muito dessa questão, a luta do território. Porque se o território, ele não está, é um território que está em processo de titulação, e a gente precisa desse território para a nossa existência, para a nossa vida, mas esse vínculo não separa das demais políticas. Precisamos como saúde, transporte, educação, desenvolvimento econômico, que estão todos interligados na garantia de uma vida digna, que é o que a gente hoje chama, que a gente fala bem viver, ou uma vida mais digna. Mas se eu pensar só na saúde, na educação, e não pensar na titulação territorial, a gente não está vendo esses corpos, essas mulheres em sua totalidade. A gente está vendo ela de uma forma fragmentada. Então, assim, a partir do debate da nossa mesa, assim, o que eu trago muito é isso, né? Como as políticas, ela olha para esses corpos de uma forma fragmentada, como é importante ver de uma forma mais unificada, mais juntas, mas não sem respeitar essas indiferenças. Então, e assim, e também trago uma questão para a gente refletir, pensar muito esta questão, porque a gente fala sobre várias outras questões e tem um ponto que parece ser muito estratégico da gente falar da emancipação econômica desses territórios, desses lugares, vou colocar no contexto geral de comunidades tradicionais, porque muitas vezes nós somos afetadas devido a essa questão também financeira. E isso também já chegou no contexto dos territórios, e especificamente do território quilombola. E, para finalizar, eu falo que cada palavra que eu falo não está só eu, Rosiane Quilombola Calunga, falando. Tem várias outras que estão comigo ecoando essas vozes. E, por final, quero recitar um poema, que esse poema ele traz várias outras mulheres do território. Então, assim, esse poema é: no quilombo Calunga, a terra fala baixo, mais firme. Território não é só chão, é corpo, é memória, é modo de existir, é vida. Ali as bisavós plantaram caminhos, as avós regaram com coragem, as mães seguem tecendo tempo e as meninas aprendem cedo que resistir também é viver. Filhas, tias, netas. O quilombo é continuidade, é raiz que não se arranca, é futuro que se levanta com nome e história. E mesmo diante do peso de um mundo que insiste em calar, as mulheres erguem suas vozes contra o patriarcado que tenta limitar
o seu nascer para ser livre. Somos mulherzada calunga. Procópia, Dainda, Fiota, Tuia, Maria, Nilsa, Bia, Esté, Santina, Lucilene, Wanda, Emília, Zita, Getúlia, Natália, Evânia, mulherzada calunga, calungueiras. Calunga não é passado, é presença que pulsa, é território, corpo, natureza, onde cada passo afirma e nós seguimos. Obrigada. Obrigada, Rosiane. Nossa, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência à frente da liderança de Mulheres Calungas. É uma fala que nos traz muitas reflexões, em especial contra a violência, né? A violência cultural, a violência que silencia, né? A violência que invisibiliza a identidade da mulher quilombola. Então, muito obrigada. E já compartilho, né, o espaço com a nossa painelista Vera Verônica, cantora de rap, artista negra, pioneira do rap no Distrito Federal desde 1992 e defensora de direitos humanos, de equidade de gênero, igualdade racial e do combate à homo, trans e lesbofobia. Vera, faça o seu. Obrigada. Agradecida pelo convite. Vou fazer minha audiodescrição para quem nos ouve, né, nessa entrevista. Eu sou uma mulher negra, estou usando um rastafari, um turbante roxo, óculos pretos, um colar de búzios e uma blusa pintada pela minha mãe. Sou uma mulher da cultura hip hop. Sou uma mulher periférica, sou uma mulher negra que já estou aí atingindo o meu meio século. A primeira mulher a cantar rap no Distrito Federal, uma das primeiras, né, no Brasil. E essa nossa discussão de hoje, esse nosso painel, está em torno dessas políticas públicas que nos rodeiam, né? Rodeiam nossos corpos e fazem com que nós precisemos sempre estar reafirmando o nosso lugar, a nossa existência e a nossa não existência, porque a violência ela tem nos atingido de todas as formas. E, infelizmente, nós estamos ainda no início de um semestre onde muitas foram ceifadas suas vidas. Muitas mulheres estão caladas, muitas mulheres estão destroçadas, muitas mulheres estão desistindo da própria voz e da cultura. Quando uma mulher da cultura hip hop ela sofre algum tipo de violência, é muito mais difícil um canal de atendimento, porque a nossa voz ela sempre está à defesa dos direitos das outras. E ela é muito mais difícil na hora de fazer as nossas próprias denúncias. Então, eu trago aqui uma reflexão da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, a qual eu faço parte. Ela está em todos os estados e no Distrito Federal. A Frente é uma reunião de mulheres que busca sempre soluções, políticas públicas, reuniões, apoio jurídico, psicológico, financeiro, para que outras mulheres da cultura possam gerir suas carreiras. Quando a gente fala a palavra cultura hip hop, a gente está falando de uma cultura muito jovem, que tem apenas 52 anos no mundo e 42 anos aqui no Brasil, comparados a uma cultura indígena, a uma cultura de dança popular, a um reinado. Então, nós somos muito jovens. Eu já sou uma griot dentro da minha cultura, por ser uma das primeiras, né? Nossa cultura ela é muito jovem, mas ela traz uma carga muito pesada. Quando a gente precisa de uma intervenção cultural dentro de uma escola, dentro de uma comunidade, uma nova técnica de aprendizagem, uma transversalidade, nós somos os primeiros a serem procurados. E quando a gente fala de cultura hip hop, a gente está falando de um movimento cultural que surgiu ali em meados da década de 70 contra toda uma opressão do apartheid, de um racismo e de uma violência institucional que acontecia com negros e periféricos, que a gente se apropriou disso aqui no Brasil através da cultura, da dança, que é o break, dos DJs que tocam as músicas, do grafite, que é a pintura, dos MCs, que são os mestres de cerimônias, e os rappers, a qual eu me coloco dentro.
E nós temos aí dentro dessa cultura esses elementos que fazem com que, através deles, a gente possa mostrar nossa arte. Mas nós, mulheres da cultura hip hop, estamos sempre buscando essas políticas públicas. E eu trago para vocês um apanhado das 3 políticas públicas que nós, mulheres do hip hop, estamos a todo momento levando para os governantes, levando para os nossos parlamentares e trazendo para uma reflexão de que nós temos especificidades dentro das políticas públicas para as mulheres, na política cultural, na política de serviço social, dentro de cada ministério vai ter algum momento onde alguma política pode nos atender enquanto mulheres fazedoras de cultura. Uma das nossas primeiras reivindicações é a Política Nacional de Fomento e Valorização de Mulheres do Hip Hop. A nossa proposta é uma criação de uma política estruturante, permanente e com orçamento próprio. Orçamento é a única coisa que nós não temos na hora de ter garantias de direito para as mulheres do hip hop. Uma das ações principais que a gente busca é a criação de programa nacional para as mulheres da cultura hip hop e contínuos, né? Uma reserva de percentual obrigatório em editais e culturas urbanas para projetos liderados por mulheres, a criação de um circuito nacional, né, e circulação das nossas culturas e o fomento coletivo a iniciativas e lideranças. Hoje, quando sai um edital cultural, nós não temos vagas reservadas para as mulheres da cultura hip hop, nós não temos lá incisos que dizem que homens que praticaram algum tipo de violência contra a mulher possam ou não concorrer. Então, a gente está sempre buscando, junto aos órgãos governamentais, meios e mecanismos para que as políticas públicas sejam implementadas para as mulheres da cultura hip hop. A nossa segunda diretriz é políticas de direitos sociais para as mulheres do hip hop. A proposta é garantir condições básicas de vida, integrando cultura com direitos sociais. E uma delas é a nossa maior premissa no momento, que é a criação das casas das mulheres dos hip hop. Nós já temos três, na verdade, em vigor. A primeira foi no Rio Grande do Sul, a segunda é aqui no Distrito Federal, que é a Casa da Mulher Hip Hop Distrito Federal, e a terceira foi inaugurada na Bahia. São casas onde elas são gestadas por mulheres, mas elas são para toda a comunidade, homens, crianças, todas as populações podem estar participando, mas a gestão dessa casa está a cargo das mulheres do hip hop. Oferta de formação, de estudo, acolhimento, integração com as políticas de moradia, isso é uma coisa muito importante para nós, mulheres da cultura hip hop, né, essa moradia digna, a garantia de creche, educação infantil para as nossas crianças e o Protocolo Nacional de Enfrentamento à Violência de Gênero. Porque quando a gente traz esse protocolo geral, dentro da cultura hip hop, nós temos mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres pessoas não binárias, nós temos mulheres quilombolas, temos mulheres de todas as etnias que fazem parte de uma cultura e elas precisam se fragmentar, elas não podem ser só da cultura hip hop. Se elas querem garantia e busca de direitos, elas têm que se fragmentar para depois voltar, né, para a cultura hip hop para buscar essa garantia de direito. E, em terceiro, nós estamos lutando pela Política Nacional de Reconhecimento, Memória e Memória dos nossos dados. A nossa proposta é reconhecer oficialmente a presença e contribuição das mulheres no hip hop brasileiro. Hoje, nós não temos um mapeamento nacional dessas mulheres, quem são, onde elas estão e o que elas estão atuando nos seus estados. Nós tivemos um grande avanço em 2025 dentro do Ministério das Mulheres, com o primeiro Fórum de Mulheres do Hip Hop do Ministério das Mulheres. Mas ele, né, foi só de um ano, ainda não se houve, né, conversas para uma prorrogação, e a gente não consegue avançar nessa questão desse mapeamento, nessa criação desse cadastro, no reconhecimento dessas pioneiras, né, e na criação de prêmios e memórias para essas mulheres. A gente argumenta muito que esse mapeamento ele precisa virar uma política pública para que a gente tenha visibilidade. Eu sou uma mulher invisível. Talvez a partir de hoje, algumas pessoas que estão nos acompanhando ou vão assistir posteriormente essa live saibam que nós
assim, a título de Distrito Federal, somos mais de 500 mulheres, só Distrito Federal. Quantas não estão no Brasil inteiro, no Brasil afora, né, fazendo da cultura hip hop seu meio de subsistência e fazendo com que a juventude da periferia não esteja indo para a drogadição, não estejam na criminalidade, estejam buscando através da arte, né, as suas próprias vidas, a sua subsistência e como não se tornar, infelizmente, que a gente tem visto aí, pessoas desinformadas, né? A gente já está chegando num momento muito perto das nossas eleições, e é através de cultura, é através de poesia, é através de música e é através de palestras que a gente traz essa conscientização, porque a música, a cultura hip hop, o rap, ele é, acima de tudo, uma revolução através da palavra. Eu agradeço esse espaço, trago para essa reflexão que nós sempre, enquanto mulheres, somos grupos fragmentados. Agradeço ao DPU por trazer essa mesa de discussão, trazendo diferentes realidades, diferentes temáticas dentro de diferentes etnias, mas que, infelizmente, culminam sempre na violência política contra a mulher, na violência obstétrica, na violência cultural, na violência territorial, né? Então, a gente está sempre na busca da garantia de direitos para as mulheres, né? Com temas diferenciados, com momentos diferenciados, mas quando uma mulher trans ela é agredida e ela é uma artista, primeiro ela procura a nossa rede de garantia de direito, porque nós temos um setor jurídico que ele vai a título de informação, mas nós não temos advogadas em todo o território nacional que possam prestar esse auxílio jurídico. Então, quando a gente busca políticas públicas, é para essa garantia de direito para todas as mulheres, para todos que se identificam com a cultura, e nesse momento a gente só agradece por estar fomentando muito mais essa discussão e que os nossos avanços eles sejam em formulação de políticas e na garantia de direitos. Muito obrigada. Obrigada, Vera. A sua fala traz esse ponto de muita dor, que é o ódio, né? O ódio à mulher e um ódio que se intensifica no recorte, né, de cor, né, de origem, e que definitivamente patrocina a violência, né? Gerando toda essa onda de feminicídio que nós presenciamos. Concordo, todas nós concordamos, né, que o orçamento é aquilo que tira a política pública da intenção para a solução, né? Não adianta a gente ter todo um movimento, tantos papéis redigidos sem essa devida destinação orçamentária, e o fortalecimento da rede de acolhimento, com certeza é uma resposta, porque essas mulheres vêm procurar primeiramente aquelas que estão próximas, né? Que estão na rede, para depois estar procurando as instituições. Então, agradeço muito a sua colaboração e passo a palavra para a nossa painelista Érica Pinto Souza, da Coordenação Geral de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério do Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Obrigada, Érica. Eu que agradeço, Liana, pelo convite, né? E poder estar aqui nessa mesa tão diversa, né? E aqui a gente está refletindo pelas possibilidades das diversas formas de ser mulher, sobretudo pensando nessa interseccionalidade e no contexto que a gente vem vivendo agora no nosso país. E aí, antes de começar a falar um pouquinho, eu queria dizer que, em nome da Secretaria Nacional Similar Rá, é sempre um prazer fazer parte de qualquer ação, evento que a Defensoria Pública da União faz, porque é uma parceira imprescindível para a luta, sobretudo de pessoas trans e travestis, nesse contexto político atual do nosso país. Então, aqui deixo o abraço da secretária, né, que não pôde participar porque está em viagem para uma atividade no Amazonas, mas que fez questão que a gente participasse para poder a gente também fazer as nossas contribuições enquanto instituição. E aí, começo dizendo que a Secretaria Nacional LGBTQIA+, dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, é uma iniciativa inovadora, né, dentro desse contexto da política pública e na estrutura governamental, né, fazendo parte aí do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania,
iniciou em 2003, e junto com essa iniciativa a gente teve uma série de desafios, né? Sobretudo pensando que a política ela tinha sido desestruturada nos últimos anos, uma pouca política que se tinha foi desmantelada, e a gente teve aí um grande desafio que foi pensar nessa reestruturação e nessa retomada, né? E agora a gente está num período de encerramento de um ciclo, né, com algumas ações que foram sendo desenvolvidas durante esse processo de retomada e que vão de encontro a essa possibilidade de reflexão sobre as possibilidades de ser mulher, né? A gente vê hoje, né, na sociedade um grande embate, sobretudo quando se fala de mulheres trans e travestis, e que nos deixa muito preocupadas, sobretudo pensando na viabilidade de proteção, promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBT com enfoque em pessoas trans e travestis, né? Porque a gente vê que a escalada da transfobia, ela, a cada dia se sustenta, sobretudo, como já foi falado anteriormente, a partir de disseminação de fake news, e isso, né, impacta diretamente na potencialização dessa vulnerabilidade que mulheres trans e travestis sofrem na ponta. Porque acaba que reforça o machismo, reforça a misoginia, porque se a gente for fazer essa análise bem aprofundada, é a atenuação do patriarcado, né? Porque a gente está falando de mulher, seja ela quem for, vai ser sempre um problema. Então, se essa daqui está apresentando essa característica que pode ser um espantalho social, vamos pegar essa daqui, vamos crucificar agora, vamos trucidar, porque a gente consegue colocar ali em destaque e colocar essas pessoas cada vez mais à margem, porque a proposta é essa, né? Transferir essas pessoas para aquele lugar que não é de direito. Então, essas ações que a Secretaria vem desenvolvendo é para poder tentar diminuir, né, essas possibilidades de exclusão, né? E aí, muito recentemente, agora no ano passado, no final do ano passado, a gente teve a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que também fez parte desse grande, né, acúmulo de retomadas e culminou com a participação de toda a sociedade civil organizada do Brasil, que veio para cá, para Brasília, e disse o que precisava ser feito para que as pessoas LGBTQIA+, pudessem ter o mínimo de garantia de direitos, né? E aí, lá na conferência, a gente teve uma grande entrega, aliás, 2 grandes entregas, que foi a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBT, né, que vem aí pensando essa proteção, essa promoção e essa defesa destes direitos, e aí acumula tudo que a Secretaria vem desenvolvendo dentro de uma proposta resolutiva que vai desenhar como é que as pessoas podem ter acesso aos seus direitos, né, e direitos mínimos. A gente também teve a entrega do Plano Nacional de Trabalho Digno, que é, né, dentro dessa estrutura governamental e da Secretaria Nacional LGBTQIA+, é uma pauta que a gente vem tratando bastante, a questão da empregabilidade, que vai estar, né, diretamente relacionada também com a garantia de direitos. E isso possibilitou, né, diversas ações que foram podendo ser encaminhadas e podendo ser efetivadas, sobretudo pensando nessa garantia de direitos. Só que eu trouxe para vocês hoje, né, claro, citando sempre a política como esse marco histórico da retomada dos direitos das pessoas LGBTQIA+, uma ação em específico para a gente refletir, né, sobretudo dentro desse contexto de, né, eu não gosto nem de falar que é pandêmico, mas acaba sendo, porque a cada dia a gente vê tantas violências contra mulheres, tantos assassinatos, tantos feminicídios, que a gente acaba acreditando que, para além de uma epidemia, pode ser considerada uma pandemia, porque está demais, né? Então, a gente, dentro das ações da Secretaria, nós desenvolvemos o POP Mulheres LBTI, né, que é o procedimento operacional padrão para mulheres LBTI na rede de atendimento à mulher em situação de violência. E aí, do que se trata isso na prática, né? Ele é um guia institucional que vai acolher essas mulheres, né, sobretudo dentro desse contexto de LGBTfobia, entendendo as formas de registro desses casos e os encaminhamentos para a rede de proteção. E aí, para que serve esse POP Mulheres LGBTI? Lembrando, mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. Para que serve esse POP Mulheres LGBTI? O POP ele tem a finalidade de padronizar o atendimento em todo o país
evitar a revitimização e garantir o respeito à identidade de gênero e orientação sexual, além de fortalecer também o acesso à justiça e aos direitos. E onde é que ele pode ser aplicado? Né? Ele vai ser aplicado nos equipamentos públicos que a gente tem aí na nossa rede de garantia de direitos de proteção, né, proteção às mulheres vítimas de violência. Que é a Casa da Mulher Brasileira, as delegacias especializadas, a própria Defensoria Pública, no Ministério Público, e os serviços de assistência social e saúde. E a ideia central do POP é que a gente perceba que essas violências, quando elas detectadas a partir de uma possibilidade de identificação da orientação ou da identidade de gênero, elas acabam sendo agravadas, né? E por esse motivo, elas precisam ser qualificadas, o atendimento precisa ser qualificado, interseccional e humanizado, né? E aí, com base nessa estrutura que a gente está fazendo dessa entrega do POP LGBTI, a gente vem discutindo uma série de outras ações também dentro da estrutura da secretaria que vai poder favorecer, né, esse combate à violência. E aí eu queria deixar aqui também já, né, que a gente está... Eu só pegar aqui uma colinha, gente, que eu fiz uma colinha, viu? A gente está com um edital aberto, né? A gente está com 3 editais, mas esse é mais direcionado, sobretudo pensando aqui na estrutura do GT e dessa mesa. Deixa eu só abrir aqui bem rapidinho. São 3. Aqui. Um instante, gente. O edital, né, o edital do Prêmio Luana Barbosa, né? Esse edital, que foi lançado recentemente, semana passada, ele tem por objetivo reconhecer e valorizar programas, projetos e ações concluídos ou em andamento no âmbito da gestão pública que contribuem para o enfrentamento à lesbofobia, o lesbo-ódio e o lesbocídio, que é essa tipificação das violências que essas mulheres em específico sofrem, né, que as mulheres LGBTI sofrem, e, sobretudo, pensando também em como é que a gente pode fazer o enfrentamento desses tipos de violências nos territórios. Então, é uma série de ações que vão sendo desenvolvidas para que a gente possa pensar essa promoção e essa garantia dos direitos e, sobretudo, a redução dessas violências que, como eu falei anteriormente, acabam sendo atenuadas pela questão, né, da tipificação da identidade de gênero e da orientação sexual. E os esforços da secretaria, e assim, uma fala bem institucional mesmo, porque assim, eu gosto de falar pensando mais numa perspectiva de que eu estou inserido nesse contexto, né? Porque eu sou uma mulher trans, então eu estou inserido nesse contexto e é muito, muito difícil falar sem trazer essa emoção do momento que a gente vem passando enquanto mulheres trans e travestis. Mas dizer que esse conjunto de ações, muito embora eles sejam pensados para poder reduzir, né, todos esses índices de violência que mulheres trans, travestis, mulheres lésbicas, bissexuais, intersexuais vem passando, a gente precisa refletir sobre como é que isso está sendo levado para além da política pública, né? Porque a gente acaba que, por meio da disseminação de fake news, por conta dessa ruptura e das discussões que vão sendo feitas a partir de achismos, né, potencializando essas violências, né? A gente entende que mulheres são diversas, né? Cada uma de nós vão ter suas especificidades, mas nesse momento histórico a gente precisa pensar preferencialmente na união de todas nós, porque ao momento que a gente acaba fazendo essa fragmentação, e aí eu não estou falando da fragmentação das especificidades, eu falo no distanciamento e no senso comum de entender que o que é mulher. Mulher, existem vários tipos de mulheres, a gente não pode definir mulher em um único conceito. E isso acaba atenuando essas violências e fazendo com que a gente acabe morrendo a cada dia, né? Então, que a gente possa refletir que, embora sejam ações pontuais e que vão estar aí de encontro ao enfrentamento a esse tipo de violência, né, para além da política pública, a gente precisa se unir e entender que quando uma de nós sofre, todas sofrem, porque o que culmina em toda essa violência é o machismo, é a misoginia, é o patriarcado, e isso não vai mudar se a gente não entender que a gente precisa estar junta, né? E quando eu falo junta, não é concordando em tudo,
mas se unindo dentro das nossas discordâncias para poder combater as formas de violência, né? E as iniciativas que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, vem fazendo, elas estão nesse sentido, sobretudo compreendendo as formas interseccionais do que é ser mulher e pensando também no fortalecimento das nossas vivências nos nossos lugares, né? Respeitando a nossa raça, a nossa etnia, o nosso território, o nosso lugar, mas sempre pensando nessa união, né? Sempre pensando nesse fortalecimento das nossas falas, porque a gente junta vai conseguir, com certeza, tentar minimizar os impactos desse grande, né, dessa grande pandemia, vamos dizer assim, de violência contra a mulher, porque parece que quanto mais a gente avança no combate e no enfrentamento, mais a gente vê que estão acontecendo situações que promovem esse tipo de violência, né? A gente já todo dia que abre a TV, as redes sociais, a gente vê um caso novo, né? E as pessoas elas estão perdendo o medo de fazer aquilo que elas deveriam ter medo de fazer, sobretudo pensando nos impactos que essas ações vão trazer para cada uma das vidas dessas pessoas. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Colocamos aqui a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ à disposição. Reitero também a nossa parceria com a DPU, né? E aí, lembrando também que a DPU saiu na frente quando fez, né? Quando desenvolveu a resolução que reserva deficiente de vagas para pessoas trans, né? Nas contratações. Então, assim, é uma parceira, contem sempre com a gente. E as meninas também que me antecederam, contem conosco, estamos à disposição, porque a gente, repito, precisamos estar juntas para poder reduzir todos os impactos dessas violências. Essas ações que a Secretaria vem fazendo, elas só poderão, de fato, ser efetivadas se a gente tiver a consciência dessa coletividade, né? E sem mulheres trans e travestis, a gente não vai pensar em coletividade de mulheres. Claro, cada uma de nós, nas nossas especificidades, com as nossas características, respeitando umas às outras e entendendo o lugar de cada uma. Mulheres trans não querem roubar lugar de mulheres cis. Nós queremos nos juntar para que a luta possa ser fortalecida. Obrigada, Liana, e obrigada, meninas. Obrigada, Érica. Com certeza é da união que a gente vai estar se fortalecendo por essa onda e contra essa onda de violência, né? Porque o ódio é contra todas as mulheres. Então, definitivamente, a gente vê na união das mulheres o ponto forte da nossa luta. E também estabelecer protocolos de atendimento. Essa pauta trazida, né, pela tua exposição é importantíssima, porque o Brasil é um país enorme, continental, e nós não temos um protocolo de atendimento de mulheres vítimas de violência, toda sorte de violência, de forma padronizada, no sentido de garantir o acolhimento. A Defensoria Pública da União teve a oportunidade, em 2024, de fazer a cobertura das eleições municipais, em especial nos casos de violência política de gênero, e uma das partes exitosas desse monitoramento foi estabelecer um protocolo padronizado de atendimento de candidatas vítimas de violência política de gênero durante as eleições, o que vai ser também replicado nesse ano de 2026, porque é a garantia, né, de toda mulher, independentemente do local que ela se encontre no mapa, vai ter de recorrer, enfim, às instituições, à rede de proteção para ter esse encaminhamento. Então, muito obrigada, Érica. Eu compartilho, quem está nos assistindo, a oportunidade de fazermos perguntas, né? Esse debate vai ficar gravado, né, no perfil da DPU oficial no YouTube, então também vai ser garantido que esse debate rico em exposição fique de material, né, para reflexão e para construção de outros instrumentos. Enquanto aqui eu não recebi ainda nenhuma pergunta da Juliana, eu tenho uma pergunta para fazer com autocrítica, né? Para ouvir das painelistas, qual é a maior dificuldade, né, que vocês acompanham de outras mulheres de acesso a serviços públicos como o protagonizado pela Defensoria Pública da União? Que a gente sabe que após a pandemia houve a digitalização de canais, né, e aplicativos,
e a gente ainda sente que há um espaço, que há uma dificuldade de acesso. Então, gostaria que vocês pudessem compartilhar isso conosco como uma autocrítica para a Defensoria Pública da União e outros órgãos que prestam serviços a mulheres, para que a gente possa estar melhorando, né, a nossa prestação de serviço e também o planejamento das nossas ações, como, por exemplo, o Grupo de Trabalho Mulheres. Ele é um órgão dentro da Defensoria Pública da União que não depende de demandas individuais para agir, né? A gente pode estar fazendo também um trabalho que até o ideal extrajudicial, de advocacy junto a movimentos. Então, eu vou passar a palavra na ordem das apresentações para a Jaqueline, para a Rosiane, para a Vera, para a Érica, compartilhar essa crítica, né, para nós podermos melhorar, né, esse acesso. Bem, obrigada a todas. Fizeram uma fala super importante, muito potente, dar visibilidade, né, às nossas vozes, às nossas lutas. Obrigada mais uma vez, Liana. Obrigada a DPU, a todos que estão nos assistindo, né? Para que a gente avance, para nós, povos indígenas, né, a parceria da DPU sempre foi fundamental, tanto de forma presencial, tanto no formato online. Mas nós, povos indígenas, nós temos mais, se não estou enganada, foi atualizado agora, mais de 300 e... Agora me perdi aqui, Liana, mas nós temos muitas línguas no Brasil, né? E o empecilho ali, o primeiro empecilho que eu vou deixar aqui para a gente pensar mesmo nisso como um desafio, mas pensar também em propostas para a gente avançar, é a linguagem, né? Porque, assim, existe especificidade, existe ali muitas línguas, né, dos povos originários, somos mais de 391 povos. Tem os povos de recente contato, Liana, principalmente na região ali que nós acessamos, na região de Roraima, na região do Maranhão e vários outros. As mulheres e meninas de recente contato estão enfrentando vários casos de violência sexual, né? Então, como que a gente consegue atingir esse público de mulheres de recente contato? E tem as mulheres já com mais de 400 anos de contato, compreende um pouco mais esse espaço, mas essa tecnologia, ela não é o tempo do território, né? Então, esse é o tempo do território, o tempo da tecnologia, esse tempo do relógio, esse relógio que é o tempo da fábrica, né? Não é o tempo dos povos indígenas, então tem especificidade. É a língua, os costumes e as tradições, precisa adaptar, precisa ter indígenas na DPU, né? Precisamos de indígenas dentro desse espaço. Mas, ao mesmo tempo, agradecer também a DPU por esse espaço, por estar com a gente. A Juliana esteve com a gente o ano passado na marcha, né? A Juliana fez parte do júri das mulheres indígenas que ouviu testemunhas de vários lugares do Brasil, né? Mulheres, meninas indígenas, juventude como um todo, né? E acredito que para a gente avançar precisa ali dar atenção à especificidade ali dos povos indígenas, Liana. Muito obrigada. E Tá? ter também, né, vários ali espaços físicos da DPU que a gente consiga acessar, né? Porque muitos estados, muitos lugares não têm espaços da DPU, né? Quando as pessoas precisam procurar. E nesse modo online, nesse modo digital, muitas vezes esse acesso ao meio de internet não é para todos e todas, né? Muitos precisam viajar até a cidade para ter uma torre no telefone para acessar esse e-mail, para conseguir falar, caso precise um atendimento, por exemplo, com a DPU, né? Então, temos que discutir melhor esse caminho para vencer ali esses caminhos que são a especificidade dos povos indígenas, né? Obrigada, Liane. Rosiane? Então, agradeço também pela parceria e, assim, muito bom escutar as outras painelistas. E, assim, eu fico pensando várias melhorias que poderia ser feito, né? Apesar que já fazem muitas coisas. Mas, assim, essa questão de estar dentro do território é muito importante e também pensar em uma comunicação mais acessível,
acessível que desde crianças até pessoas mais velhas consiga compreender isso, porque quando a gente fala, por exemplo, de violências, como que a gente está fazendo para essas crianças para entender esse processo e já crescer sabendo defender desse contexto todo que nós estamos falando. Então, assim, eu trago esses dois pontos e também essa diversidade, né? Quanto mais diversidade a gente tem no DPU, mais a gente vai conseguir compreender essa diversidade toda que nós temos. Obrigada, Rosiane. Olá, Vera. Compartilha conosco. A cabeça tá aqui mil, né? Já quero o contato da Érica, já estou pensando, Eliane, da gente ter esse atendimento dentro das casas das mulheres do hip hop, porque é isso, né? É quanto mais acessível, né, às nossas mulheres e meninas, melhor. Né, como as nossas irmãs que nos antecederam falaram, a linguagem está dentro do território, tá acessível, né? A gente sabe que a máquina ela é morosa, que vocês fazem o que podem, mas no que nós, enquanto sociedade civil e movimentos sociais, também pudermos, né, auxiliar e divulgar e estarmos juntos formulando campanhas, fazendo jingles e mostrando, né, para todos e todas como o serviço pode ser acessado, eu acho que isso traz uma visibilidade muito maior. Mas que eu já estou pensando aqui como a gente levar o atendimento para as casas, eu vou perturbar vocês. Por favor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo momento, pelas trocas, né? E como você falou, o momento está registrado, né? A gente vai compartilhar, quem vai assistir vai compartilhar com mais uma e com outra, e é só através da informação, né, que a gente consegue aí essa libertação dessas amarras que a gente precisa fazer com que a sociedade entenda, né, e que todos e todas estejam aí juntos pela não violência contra as mulheres em todas as formas e sentidos. Obrigada. Obrigada. Érica? Mais uma vez, obrigada, Liana e a equipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês e com essa mesa tão diversa e, né, potente. Um aspecto que eu posso trazer, que também, muita parte da minha fala, que a gente tem. Reitero que a DPU ela vem se mostrando essa parceira imprescindível, né, e que vem aí mostrando realmente que é possível fazer, sobretudo pensando em como essa estrutura, né, do poder público e das instituições públicas podem potencializar os acessos, né? E aí trago o exemplo das cotas nos concursos. Mas uma coisa que preocupa muito a gente, assim, sobretudo pensando no atual cenário aqui enquanto secretaria, enquanto articulação também do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, como é que a gente pode incidir, pensando nessas instituições parceiras, dentro do contexto de violências, escaladas de violências que a gente está vendo atualmente, pensando sobretudo nos aspectos da violência transfóbica. A gente vê na internet hoje, né, sobretudo depois que a Erika Hilton assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, uma escalada de violência absurda que está tomando proporções estratosféricas de violências contra pessoas trans e travestis, sobretudo contra mulheres trans e travestis, para vocês verem novamente como o fato mulher, né, ele acaba atenuando ainda mais a violência. Então, eu acho que a gente pode pensar em articulações futuras, né, dentro do que for possível na estrutura organizacional da DPU, de incidências dentro desse contexto de violência, né? Não sei se através de monitoramento, de algumas ações, a gente vai ter muitos casos que, por exemplo, a partir desse caso em específico, vão reverberar em outros casos nos territórios, né? Que a gente vê. Existe essa violência a nível nacional, que quando, por exemplo, você entra na rede social e começa a olhar os comentários, é cada coisa mais absurda do que a outra.
E isso vai falando para o território. Então, a gente se preocupa muito com a travesti, com a mulher trans lá no território que não tem acesso, né? Então, como é que isso pode ser feito? Como é que a gente pode incidir por meio dos canais de denúncia, ou até mesmo pensando nesses canais de denúncia, né, sobretudo nesse contexto agora, como é que eles podem agir de forma específica, tá, contribuir com essas, né, chegar, que essas denúncias cheguem de fato à defensoria, porque a gente sabe que é um público, né, uma população que está ali dentro de um aspecto de vulnerabilidade que é atenuado cada vez mais por conta desses discursos e por conta dessa violência. Então, a gente tem essa preocupação e a gente está tentando se articular enquanto instituição governamental para poder fazer com que isso chegue na gente, a gente consiga ajudar de alguma forma, e a gente poderia ver isso também por meio da parceria com a DPU, essa grande parceira que a gente tem, e que com certeza vai ser assim, muito importante para que a gente possa diminuir esse caso. Sobretudo pensando no ambiente digital, porque as pessoas elas acham que estão ali na internet, elas podem falar o que quiserem, cometerem qualquer tipo de crime, ainda não compreenderam que transfobia é crime e continuam fazendo coisas absurdas, né? Que começam na violência digital, ali, né, nas redes sociais, e acabam culminando, por conta dessas violências, em violências que vão se materializar fisicamente, né? Ali contra pessoas trans travestis, sobretudo mulheres trans travestis. Então, a gente pensar alguma coisa nesse sentido, a gente está aqui também à disposição para poder fazer essas parcerias de acessos ou de chegada dos territórios. Contem com a gente, viu? Mais uma vez, obrigada, Liana e equipe, e meninas também, obrigada pela parceria aí na mesa. E estamos à disposição, viu, Vera? Qualquer coisa, se quiser, a gente troca figurinhas depois, eu vou deixar o meu telefone no chat. Gente, muito obrigada. Eu tenho que compartilhar, sinceramente, que eu estava com borboletas no estômago para que a gente tivesse esse encontro agora à tarde. Nós, do GT Mulheres, agradecemos a disponibilidade de vocês de agenda, sabendo que o mês de março realmente demandou de todas nós. Então, renovo os nossos agradecimentos. E eu fiz uma abordagem final compilando um pouco, né, de tudo aquilo que foi dito, que foi muita preciosidade, muita informação, muita riqueza nos nossos debates, mas definitivamente a luta política feminina e a superação, né, da violência contra a mulher passa por aspectos macros, como a crise climática e ambiental, o reconhecimento de identidade cultural, destinação orçamentária, diálogo entre as políticas públicas de serviços sociais, educação, saúde, e demanda por fortalecimento da rede de acolhimento e articulações entre as instituições para o enfrentamento da violência, seja em território, seja em meio digital, seja violenta contra os próprios corpos, né, nossos próprios corpos, com fortalecimento de canais de denúncia e encaminhamento. Então, a Defensoria Pública da União se coloca verdadeiramente à disposição. Eu coloquei o nosso e-mail no YouTube, é o gtmulheres@dpu.def.br, para que a gente possa estar construindo, junto aos coletivos de mulheres, essa capilaridade, né? E essa diversidade de abordagens, porque somos mulheres e temos várias demandas a serem atendidas. Então, gente, eu tenho que registrar, eu achei muito interessante porque a gente falou sobre enfrentamento à violência e a gente não falou de segurança pública. Porque a gente realmente, mulher, acredita que o enfrentamento à violência vem da conscientização, vem da prevenção, vem da educação, né? Vem do acesso a políticas públicas, né? Que não é com violência, com mais violência, que vai se enfrentar a violência contra a mulher. Eu achei isso interessante no debate, só queria fazer esse registro, né? Que nós não passamos pela palavra aumento da polícia, né? Aumento da criminalização, né? Não, a gente realmente, como mulheres, vocês como lideranças femininas, partem do princípio da construção de diálogos. Então, quero parabenizar pela luta de cada uma e declarar, né, nosso encerramento do nosso debate, que vai ficar disponível no site DPU Oficial. Obrigada.